Nossa, eu morro de medo de engordar, eu morro de medo de ficar magrelo, eu tenho medo de ter câncer, eu morro de medo de morrer, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo que os outros me julguem, eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de fazer escolhas erradas. Ixi, isso vai longe. E aí, você tem medo do quê? Você sabia que todo medo revela um desejo oculto? Nossa, Luísa, como assim? Bom, vamos lá. Não comece a se desesperar agora. Vem comigo que eu vou explicar tudo direitinho para você. Todos nós temos duas mentes, certo? A mente consciente e a mente subconsciente ou inconsciente. E já para deixar claro, quando relacionamos o medo com o desejo vem da mente inconsciente e o medo vem da consciente. Então, toda vez que você faz uma imagem que você associa a alguma emoção forte, aquilo vai consolidando cada vez mais, fica quase como uma obsessão. Ou muitas vezes se torna uma obsessão, né? Então, se você tem alguma dinâmica que a sua mente inconsciente está fixada em algo, a consciente diz, não quero isso. Mas a subconsciente está dizendo o tempo todo que é para você ir para lá. Aí fica uma dupla mensagem, a sua mente inconsciente diz que você quer aquilo e a consciente diz que você não quer aquilo. Mas no fundo, você está sempre sentindo e olhando sempre aquela mesma dinâmica. Lembra do conteúdo que eu postei há um tempo atrás? É proibido comer? Se ainda não assistiu, clica aqui em cima para você assistir. Então toda vez que você pensa, por exemplo, tenho medo de engordar, tenho medo de morrer, tenho medo de ter câncer, na sua mente subconsciente é aquela imagem que está dentro de você. A nossa mente não processa a palavra não, tenho medo, ela apenas processa a informação base, que no caso aqui é engordar, morrer, câncer. Deu para entender? A grande sacada é de onde você tirou essas dinâmicas, essas imagens, essas informações base. Eu vou te fazer algumas perguntas. Por que essa dinâmica está se passando pela sua cabeça? Como que você criou isso? Por que você tem esses medos especificamente? Onde você aprendeu que esses determinados fatos aí que você tem medo são motivos para sentir medo realmente? Você acha que esses medos surgiram do nada para você? Por que o seu medo é tão diferente do medo do seu amigo, por exemplo? Já parou para pensar nisso? Esses medos que você carrega, na verdade, são desejos da sua mente inconsciente. E na mente inconsciente estão armazenadas todas aquelas informações que você recebeu desde o mundo intrauterino até em torno dos seus 6, 7 anos de idade. Você não aprendeu no sentido literal de que alguém te ensinou que aquele fato é digno de medo. Não confunda as coisas. Mas no decorrer da sua jornada e de como os adultos à sua volta lidavam com esses fatos quando você era criança, você já começou a elaborar tudo isso. Acaba ficando armazenado dentro de você como um desejo inconsciente, fazendo você de alguma maneira ficar fiel às dinâmicas da sua família de origem. Bom, aí fica uma coisa assim, quanto mais você está pensando naquele fato que te dá medo, você está direcionando as suas energias, as suas atitudes em cima do fato. Daí muitas vezes acontece isso, eu morro de medo de engordar. Aí você faz de tudo para não engordar. Aí mesmo assim você engorda e depois fala assim, tá vendo? Era disso que eu tinha medo. Então, toda vez que vem um cliente e relata algum medo recorrente, eu já vou logo investigar de onde surgiu esse desejo inconsciente, para trazer para a consciência do cliente o motivo. Assim ele pode desbloquear e mudar o direcionamento dos seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Bom, eu garanto que você já está assim, nossa, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, como que isso pode ser um desejo? É impossível, ai que horror! Ei, vem cá. Calma, respira, coloca o seu adulto no controle e vamos mudar esse comportamento. Pensa assim, caramba, eu tenho medo de tal coisa, o que será que esse medo está querendo me mostrar? Do que eu preciso me conscientizar para desbloquear esse tipo de dinâmica que eu tenho? Percebe? Enxerga o medo como aquele amigo sincerão, sabe? Aquele que fala umas verdades para o seu bem? Então, aí você não precisa fazer disso um grande paradigma na sua vida. Só escuta o que ele tem para te dizer e resolve. Cada caso é um caso. É importante que você conheça o seu especificamente. Eu até ia dar alguns exemplos aqui no vídeo, mas como eu sei que querendo ou não, você fica baseando a sua dinâmica em cima desse exemplo,
E como é um assunto que causa muito conflito, então para não confundir ainda mais, eu sugiro que você faça uma constelação. É uma técnica para diagnosticar a raiz do problema. Procure um bom constelador ou então procure outros bons profissionais que possam te ajudar nesse sentido, beleza? Mas eu vou dar uma dica aqui para você já colocar no seu dia a dia para direcionar suas atitudes para o que é saudável. Olha a diferença. Vou fazer isso porque tenho medo de ficar doente. Vou fazer isso para manter a minha saúde, para que eu possa desfrutar dos momentos felizes da minha vida. Enfim, deu para entender? Percebeu que está agindo pelo medo? Muda o foco. E quanto mais você repetir isso, voltando para a neuroplasticidade, você muda suas conexões neurais. E quando isso se torna um hábito, você muda a informação no seu inconsciente. E com certeza vai te levar para um caminho muito mais agradável e saudável. É do dia para a noite que isso acontece? É óbvio que não. Uns têm mais facilidade, outros precisam elaborar melhor as informações dependendo do medo. Por isso é tão importante se conscientizar da raiz do problema para que a resolução seja bem concreta. Deu para entender? Bom, e você? Já parou para pensar o que o seu medo tem para te dizer?